Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Mateus, capítulo de número 28. E nesse capítulo de Mateus, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus e a grande comissão. Agradecidos a Deus porque todo o livro de Mateus nós temos estudado durante esse meio tempo e acompanhando tudo que Mateus nos ensinou através das palavras de Jesus, começando desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, né? E os grandes sermão de Jesus, começando lá no capítulo 5 e terminando o último sermão dele já lá no capítulo 25. Então foram ensinamentos, aprendizados importantes para todos nós. Mas aqui nesse capítulo 28, Mateus fala agora da ressurreição de Jesus Cristo e a grande comissão que ele tem para os seus discípulos, que ele ordena aos seus discípulos. E é importante observarmos sobre isso. No dia da ressurreição de Cristo, vale lembrar de que Jesus fora morto na sexta-feira, e José de Arimateia, lógico, faz o sepultamento de Jesus. As autoridades, os líderes religiosos mandam os guardas vigiarem o túmulo no sábado, mesmo violando a lei, mandando que alguém ficasse lá, tirasse serviço no sábado, mas está lá por causa das palavras de Jesus, de que dissera que no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Então as autoridades, já precavendo de que ele ressuscitasse ou que os discípulos roubassem o seu corpo, então manda vigiar. Queridos, mas uma coisa interessante, quando essas mulheres vão no primeiro dia da semana, Marcos fala que elas vão levando aromas para ungir o corpo de Jesus, e com elas existia um questionamento: quem removerá a pedra do sepulcro para que a gente possa então colocar esses aromas sobre o corpo do nosso mestre Jesus? Mas quando ela chegou lá, uma cena impressionante, um anjo estava sentado sobre aquela pedra. E a Bíblia diz que os guardas caíram como morto, porque o anjo, seu aspecto era como o aspecto de um relâmpago. Não se conseguia olhar para ele. As suas vestes eram como vestes brancas, resplandeciam como a alva. E de repente, como a lã, e de repente essas mulheres chegando lá, elas já são recebidas por esse anjo que diz assim: vocês estão buscando a Jesus que ressuscitou dentre os mortos? Ele não está aqui, mas entrem aqui e dêem uma olhada onde ele estava. E a Bíblia relata que essas mulheres entraram no sepulcro, e quando entraram no sepulcro viram somente os lençóis, o lugar onde estava Jesus. E naquele instante o anjo lhe dá uma comissão dizendo: ide e anunciai aos seus discípulos que ele ressuscitou, que ele não está aqui. E a palavra de Deus diz que elas saíram, e quando saíram dali, elas encontraram o anjo, o Senhor Jesus, encontrou-se com elas e disse: ide e anunciai aos meus discípulos que eu vou encontrá-los na Galileia, conforme eu tinha ordenado. A Galileia era o lugar onde Jesus tinha encontrado com seus discípulos. Lembra daquele primeiro sermão lá da bem-aventurança, e que Jesus termina quando ele fala sobre a semelhança daqueles que ouvem as suas palavras e as pratica. Ele diz assim: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando veio a torrente, a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa, não desabou, porque ela estava alicerçada na rocha. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E quando bateu a tempestade com ímpeto contra aquela casa, ela ruiu, e foi grande a sua ruína. Esse foi o primeiro sermão que Jesus impressiona todos os discípulos. E o último sermão, Jesus está falando sobre o reino, sobre a sua volta, sobre o final dos tempos.
e agora com a sua morte e ressurreição, ele pede para que os discípulos voltem para Galileia, lá naquele primeiro encontro, porque ele sabia que os discípulos, entre eles havia frustrações, Judas já não estava mais, Tomé não acreditava, Pedro havia negado, os demais discípulos todos tinham fugido na hora da morte, e Jesus agora está aparecendo a elas e pede que eles se reúnam na Galileia, que ele vai ir para lá. Queridos, ainda hoje nós precisamos entender de que assim como Jesus precisava de que aquelas mulheres, de que eles anunciassem para que não prevalecesse a mentira dos líderes religiosos, que não permanecesse a mentira dos anciãos que tinham pago os soldados para mentir e que ele não tinha ressuscitado, eu e você ainda temos essa mesma responsabilidade hoje de anunciar que Jesus Cristo é Senhor, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo e que um dia vem buscar a sua igreja. Eu e você somos os responsáveis de anunciar esse evangelho. O inimigo não quer isso. Nossos inimigos, o inimigo de nossas almas, faz de tudo para deturpar a mensagem genuína de Cristo Jesus. Mas a igreja do Senhor precisa continuar viva e eficaz, mostrando essa verdadeira mensagem de salvação, que Jesus Cristo um dia vai voltar. E aí, Mateus termina esse capítulo 28 num grande estilo, quando Jesus fala sobre a grande comissão. Nos versos de número 19 e 20, Mateus diz: Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Queridos, e aqui há duas implicações no cumprimento dessa grande comissão. A primeira delas é a integração do novo convertido. Ele precisa ser batizado em águas, e esse batismo é uma confissão pública de que ele entregou a sua vida para Jesus. Nós precisamos cumprir esse ide de Jesus. A segunda implicação que nós temos aqui nessa comissão de Jesus, nessa grande comissão, envolve ensinar o novo convertido. E ensinar o convertido, meus irmãos, nós temos pelo menos 3 coisas merecem destaque nisso aqui. Primeiro, ensinar que Jesus mandou. Não ensinar, irmãos, ensinos de homens, doutrina de homem, não ensinar, quem sabe, modismo ou tradições humanas ou legalismo, mas ensinar o que Jesus mandou. Em segundo lugar, nós precisamos também, meus irmãos, ensinar todas as coisas. Nós não podemos simplesmente entregar ou ensinar para o novo convertido só aquela mensagenzinha bem leve, parecido um leitezinho que a gente não pode falar nada porque vai melindrar. A Bíblia manda que precisamos ensinar toda a verdade da palavra de Deus, não apenas o leite, mas também o alimento sólido que vai fazer com que o crente seja edificado e que ele seja fortalecido na palavra e que ele se fortaleça cada dia mais no Senhor Jesus. E em terceiro lugar, nós precisamos ensinar a guardar as coisas que o Senhor tem falado. E as coisas que ele ensinou a guardar, meus irmãos, é que nós precisamos viver uma vida santa diante dele, aguardando esse bem-aventurado dia. Ele há de vir, ele voltará e não tardará. E nós precisamos, com toda a convicção do nosso coração, crer, pregar e ensinar a todas as pessoas a guardarem isso, de que ele está voltando. Eu e você somos responsáveis por isso. Por isso eu quero agradecer a você da sua companhia, agradecer por ter nos acompanhado em todo o livro de Mateus, e que o Senhor Deus te abençoe, e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá!